Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Vamos continuar então o assunto? Nós finalmente exaurimos a temática de tentativa, doutor. Nós falamos das teorias, falamos da classificação e falamos dos efeitos, da consequência da tentativa que vem a ser a redução de pena aplicada ao indivíduo. Ok? Só para a gente não se perder muito e dando aquele bizu básico para você acertar a questão, vamos ver rapidinho como que a tentativa é cobrada em prova e na sequência nós vamos emendar mais um fator influenciador do fato típico. Vamos lá? Olha só, meus amigos, tá aqui, ó. Eu trouxe para você essa questãozinha muito simples, cobrado pelo CESP em 2021, chega a dar raiva de tão fácil que ela é. Vamos lá. É possível a tentativa em contravenção? Nós vimos que não. Lembra do chope culposo. Então lembre-se lá do chope culposo. Então contravenções, que é o primeiro elemento, não admite. Habituais, opa, tá o H aqui, ó, também não admite a tentativa. Crimes culposos, não admite a tentativa. Crimes unissubsistentes, não admite a tentativa. Sobra o quê? Crimes praticados com dolo eventual. Meus amigos, é possível a tentativa ser aplicada ao dolo eventual? É, meus amigos. E isso vem sendo reiteradamente cobrado. Só em 2021, a Banca CESP cobrou isso 2 vezes. Então, por favor, lembre-se que o dolo eventual admite sim a tentativa. Ok? Vamos para a próxima, rapidão. Em uma abordagem durante blitz de rotina em rodovia federal, o policial constatou alteração do chassi do veículo, que estava sendo fiscalizado. Questionado pelo policial, o condutor ofereceu-lhe grande quantia em dinheiro para que fosse liberado. Que crime é esse, meu amigo? Crime de corrupção ativa, tá? Lembre-se o seguinte, nós veremos também isso a seguir, lá na parte especial, né? Na corrupção passiva, o agente público solicita. Na corrupção ativa, a pessoa oferece, tá? São coisas que você não pode confundir. Então vamos lá, considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. Nesta situação, o policial, se ele não aceitar o dinheiro oferecido, a conduta da pessoa deve ser punida na modalidade tentada. Meus amigos, o gabarito da questão é errado. Aí você vai olhar para mim e falar, Pedro, por que está errado? Repare, o crime da corrupção ativa tem como núcleo do tipo, tem como verbo, oferecer. Eu te pergunto, já foi oferecido ou não? Já, o crime está consumado. O agente público aceitar ou não a vantagem, olha o nome, é mero exaurimento do crime. Ok? Então, nesta situação, gabarito errado. E por fim, olha só a próxima. Em relação ao crime culposo, é correto afirmar que é sempre possível a tentativa? Sempre é uma palavra tensa. Nós vimos que na culpa imprópria admite-se a tentativa, né? Só é possível a tentativa na chamada culpa consciente. Não, meus amigos, na culpa imprópria também é admitida. Nunca é possível a tentativa. Nós vimos que é possível na culpa imprópria. É possível a tentativa na culpa imprópria? Opa! Esse é o nosso gabarito. Tá vendo como esse troço aqui é cobrado, meus amigos? É possível a tentativa na culpa imprópria. E aí na letra E, é possível a tentativa na culpa inconsciente? Meus amigos, a culpa inconsciente você vai levar para a prova que é sinônimo de culpa própria. E a culpa própria não admite a tentativa e é justamente esta a regra que nós temos hoje. Tudo bem? Só para você não ficar muito a ver navios, então resolvemos algumas questõezinhas de tentativa que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Agora, dando continuidade aos fatores influenciadores ainda do fato típico. Vem comigo. Olha só. Nós vamos trabalhar agora o artigo 15, meus amigos, tá? Então, mais uma setinha aqui para você, ó. Artigo 15 do Código Penal, que trabalha a desistência voluntária, e também trabalha o arrependimento eficaz. Desistência voluntária e arrependimento eficaz.
eficaz. Eu ia falar ex-fiscais, tá tudo errado. Vamos lá. Segundo o nosso Código Penal, no caput do artigo 15, nós encontramos a seguinte ideia. Nestes crimes, os agentes só respondem, nestas situações, melhor dizendo, né? Os agentes, eles somente responderão pelos atos já praticados. Eles apenas respondem pelos atos que efetivamente já foram praticados. Então, o que eu tenho que fazer com você para você compreender melhor a temática? Primeiramente, nós vamos abordar a desistência voluntária. Na sequência, nós trabalharemos o arrependimento eficaz. Fica mais fácil se a gente dividir o conteúdo, tá? Então, letra A. Letra A. Desistência voluntária. Desistência voluntária. Em que consiste tecnicamente a chamada desistência voluntária? Lembrando, meus amigos, olha só, que tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz são doutrinariamente chamados, ambos, tá? Ambos são doutrinariamente chamados de tentativa abandonada ou chamada também de tentativa qualificada. Eu sempre costumo falar aí para você. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são chamados de tentativa abandonada ou tentativa qualificada. Olha que coisa! Banca difícil, eu sempre falo para vocês. É aquela banca que cobra o que você sabe, o que você conhece, o que você estudou de uma maneira diferente. Então imagina só se cai essa expressão tentativa abandonada para você na prova. Que porra é essa, Pedro? Tá aí. É a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Ok? Então vamos começar vendo primeiramente a desistência voluntária. Com muita calma, né? Na desistência voluntária, meus amigos, lembrando, agora olha o nome. A desistência voluntária, ela vai ter uma nomenclatura bastante peculiar que deve ser lembrada da seguinte forma. Olha o nome, desistência voluntária. Aqui, o agente, por ato voluntário, aqui o agente, de modo voluntário, por sua vontade, ok, desiste de dar sequência aos atos, desiste de dar sequência aos atos executórios. Aqui o agente desiste de dar sequência aos atos executórios. Vamos lá? Repare, eu, Pedro, desejo matar o João. Pedro, esse João você já usou de exemplo. Você não gosta de algum João? Não, meus amigos, tem nada a ver, tá? Mas é um exemplo que eu gosto de dar aqui para você. Então, eu quero matar o João. O que eu faço? Eu simplesmente, de efeito surpresa, o surpreendo com uma facada. Dou uma primeira facada. Esta facada pega na região do ombro. Quando ele cai no chão, ele olha para mim e fala: Pedro, pelo amor de Deus, cara, a gente é amigos, nossos filhos foram criados juntos. Eu ouço o que ele diz e me dá uma dor no coração. E eu paro a execução do meu crime. Percebeu? Isso é desistência voluntária. Eu iniciei a prática dos atos executórios, veja, mas eu também parei a prática dos atos executórios. Repare que aqui eu tenho uma conduta que é passiva. Eu tenho uma conduta que é negativa. Eu paro de executar o crime. Deu para entender? Então veja o seguinte. Quando nós temos essa ideia, muito cuidado, né? Aqui nós estamos diante, portanto, meus amigos, de um comportamento. Nós estamos diante de um comportamento
passivo ou negativo. O agente, por ele mesmo, cessa os atos executórios. Faz todo sentido. E aí, eu preciso ser um pouquinho mais técnico com você. Então veja, repare o seguinte, cuidado, respire um pouco e deixa eu trazer para você um pouquinho de conteúdo. Vamos lá. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são chamados de tentativa abandonada ou qualificada. Até aí tudo bem, você já viu comigo. Na desistência voluntária, o sujeito ele tem um comportamento negativo, ele tem um comportamento passivo. Ele, portanto, cessa por vontade própria o seu comportamento. Beleza? Foi. Então, isto é a desistência chamada de voluntária. Além disso, agora vamos entrar na tecnicidade do assunto. A doutrina, meus amigos, aponta uma expressão derivada da chamada fórmula de Frank. Derivada da fórmula de Frank. Então, repare, a doutrina aponta para resolver a desistência voluntária a chamada fórmula de Frank. E segundo a fórmula de Frank, existe uma frase, existe uma expressão. Olha só, na fórmula do Frank existe a expressão eu posso dar continuidade, mas não quero. Eu posso dar continuidade aos atos executórios, mas eu não quero. E a doutrina complementa afirmando o seguinte: olha que coisa interessante. A doutrina vai afirmar que isto aqui é nada mais do que uma tentativa inacabada. Isso aqui é nada mais do que uma tentativa que o agente não acabou. Isso é uma tentativa inacabada. Então eu tenho que ser cirúrgico com você aqui. Me permite. Então vamos de novo. Desistência voluntária e o arrependimento eficaz são apelidados de tentativa abandonada ou qualificada. Na desistência voluntária, o agente desiste por vontade própria de dar continuidade ao ato executório. Logo, usa-se a fórmula de Frank. Eu posso, mas eu não quero. É diferente da expressão eu quero, mas eu não posso. Tá vendo a fórmula de Frank? Então vamos lá. Eu posso dar continuidade, mas por minha vontade eu não quero. Percebeu? É diferente do eu quero dar continuidade aos atos executórios, mas eu não posso. Meus amigos, o quero, mas não posso, significa tentativa. Eu não posso por circunstâncias alheias à minha vontade. Agora, eu posso, mas não quero, isto significa desistência voluntária. Ok? Então, atente-se. Você vai se lembrar o seguinte, na fórmula de Frank, o posso, mas não quero é chamado de tentativa inacabada ou desistência voluntária, que é diferente da expressão quero, vírgula, mas não posso. Neste caso, nós estamos diante da tentativa idônea mesmo, tá? Nós estamos diante da tentativa idônea, aquela que a gente estudou ali atrás. Tudo bem? Então, para você saber diferenciar, para você conseguir diferenciar a desistência voluntária da tentativa, na tentativa, eu quero matar o indivíduo, mas eu não posso, porque circunstâncias alheias à minha vontade impedem que eu faça isso. Reparou a diferença? Na desistência voluntária, eu posso continuar, mas, veja, eu posso, mas eu não quero mais. E aí, claro, eu tenho que trabalhar com você como pode ser esta motivação da desistência voluntária. Repare, a desistência voluntária, ela pode ter dois tipos de motivações. Então veja, essa motivação pode ser de causa interna
ou pode ser uma motivação de causa externa. Então, a causa da motivação pode ser interna ao agente. Tudo bem, Pedro? Você pode me dar um exemplo? Olha só, uma tentativa que a gente chama de inacabada, que é a desistência voluntária. Quando eu dou a primeira facada, eu percebo o que eu estou fazendo, eu percebo que vai dar merda, eu percebo que eu vou ser preso. E aí, meus amigos? E aí? E eu paro. Isso é uma causa interna. Tudo bem? E a causa externa? Me dá um exemplo de causa externa, Pedro, da desistência voluntária. É o caso típico de clemência. A vítima fala que não pode morrer porque tem filho e você se comove, por exemplo, com aquilo. Isso é uma causa externa ao indivíduo. Então a motivação para a desistência voluntária pode ter tanto uma causa interna quanto uma causa externa. Ok, Pedro, consegui compreender. Para a gente fechar a desistência voluntária e ir para o arrependimento eficaz. Vamos lá. Aqui, doutores, aqui nós temos a natureza jurídica. Fala para mim, qual é a natureza jurídica da desistência voluntária? Segundo o que aponta a nossa doutrina, doutor, trata-se de uma causa pessoal de extinção da punibilidade do agente. Então ele não será punido porque ele mesmo parou a sua conduta. Tanto é que, segundo o Código Penal, este indivíduo somente responde pelos atos praticados. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim: agora que eu não entendi foi nada, Pedro. Vamos lá? Respire um pouquinho mais uma vez, meus amigos. Lembra do exemplo? Eu, Pedro, pego uma faca e desejo matar João. Desfiro a primeira facada e paro. Por vontade própria, por vontade minha, por exemplo, por provocação dado pela vítima. A vítima fala que tem criança pequena, que existe um dependente, que os dois foram sempre amigos, qualquer outra coisa, né? A vítima invoca um sentimento e eu paro a minha conduta. Repare que eu queria matar João. Mas eu mesmo deixei de matá-lo. Nesta situação, eu não respondo pelo crime de homicídio, nem tentado, nem consumado. Olha que coisa. Claro, se ele sobreviver, né? Eu não respondo pelo crime de homicídio. Logo, a doutrina afirma que na desistência voluntária, a natureza jurídica é de causa de extinção de punibilidade. O agente não responderá, nesta situação específica, pelo crime. Mas ele responde pelos atos praticados. Nesta situação, responderá, veja agora, por lesão corporal. Percebeu? Então, em relação ao elemento subjetivo, eu tenho o quê? Eu tenho, basicamente, o afastamento do crime. É uma causa extintiva da punibilidade, mas eu respondo pelo que eu já pratiquei até então. Nesta situação, veja mais uma vez, eu respondo pelo que eu objetivamente causei. Isto, meus amigos, é o crime de lesão corporal, no exemplo que eu te dei. Tudo bem? Então, muita atenção em relação a mais este aspecto que a gente tem. Show? Fechamos finalmente a desistência voluntária. Agora, nós vamos trabalhar com o arrependimento eficaz. Vamos ver que diacho que é esse tal de arrependimento eficaz. E eu já vou começar trabalhando com você sinônimo, hein? É sinônimo de arrependimento eficaz a resipicência. Resipicência. Tá? Se você acabar encontrando esta palavra na sua prova, não se assuste. Sempre a galera que encontra a palavra que não conhece, é comum que ela se assuste. Mas, por favor, não se assuste com esta nomenclatura. Então, vamos lá.
No arrependimento eficaz, diferente daquilo que acontece na desistência voluntária, olha que coisa. O agente, meus amigos, neste caso, ele já praticou. Aqui o agente já praticou os atos executórios. Já praticou os atos executórios. Que queria e que podia. Mas logo após, meus amigos, ele se arrepende. Logo após, ele se arrepende e faz o quê? E apresenta e adota medidas que visam impedir a consumação do delito. E adota medidas que impeçam a consumação do delito. Nossa, Pedro, então é totalmente diferente da desistência voluntária. Exato. Na desistência voluntária, o indivíduo freia o seu próprio comportamento durante os atos executórios. Aqui no arrependimento eficaz, não. Aqui ele exauriu. Repare que ele exauriu todos os atos executórios. O indivíduo tinha 3 balas na agulha. O indivíduo tinha uma arma municiada com 3 cartuchos e deflagrou os 3. Acertou um no ombro, um no braço e um na perna. O indivíduo tá lá agonizando, aí você começa a olhar, você fala, puta merda, cara. E agora? E agora? Vai dar merda, isso aqui vai dar merda. E de repente você pega o indivíduo no colo, bota no seu carro, leva até o hospital. Olha que coisa interessante, você conseguiu fazer isso. Salvou a vida da pessoa de um risco que você mesmo causou. Então eu quero que você repare que no arrependimento eficaz, o agente, meus amigos, ele tem uma conduta ativa, ou chamada também, além de ser uma conduta ativa, é uma conduta positiva. Então ele age em relação ao que ele fez. Diferente mais uma vez, hein? Diferente mais uma vez da desistência voluntária. Na desistência o cara para. No arrependimento eficaz, ele age para evitar. Percebeu a diferença? Então você bota o cara no seu carro e leva para o hospital na expectativa de salvá-lo, na expectativa de não deixar o crime se consumar. Isso é arrependimento eficaz. Vamos avançar mais um pouquinho. Aqui no arrependimento eficaz, doutores, olha só mais um aspecto interessante. Pedro, aqui tem fórmula de Frank? Não. Aqui não tem fórmula de Frank. Mas tem um troço que você não pode se esquecer. Essa tentativa aqui, meus amigos, essa tentativa ela não é inacabada. Isso aqui é uma tentativa acabada. O indivíduo exauriu. O indivíduo exauriu o que ele queria. Ele exauriu os atos executórios. Show de bola? E aí, mais uma vez, né? A motivação na desistência, no arrependimento eficaz, a motivação também pode ser de ordem interna e pode ser de ordem externa. Também pode ser de ordem interna ou de ordem externa. Ok? Aqui no arrependimento eficaz não existe a fórmula de Frank. A fórmula de Frank é utilizada para diferenciar a tentativa, notadamente a tentativa idônea, da desistência voluntária. E aí você consegue acertar a questão se você fizer esse jogo de palavras da fórmula de Frank. Tá? Me dá um exemplo, Pedro. Vamos lá. Lembra da história da faca? Eu pego a faca, dou nas costas do João. Ele cai no chão e pede para eu parar e eu paro. Isso é desistência voluntária. Agora, eu dou 1, eu dou 2, eu dou 3. E simplesmente o quê? Paro. Parei, olhei para ele e falo assim, tá vendo? Isso é para você nunca mais pegar a mulher dos outros. Olha que desgraça.
Aí ele olha para mim e fala assim, Pedro, cara, você me desculpa. Eu já bloqueei sua esposa, sua ex-esposa, eu não quero mais falar com ela porque isso acabou com a nossa amizade. Para mim, a nossa amizade significa muito. Por isso que eu fiz isso. Perdoa, me perdoa. Eu vejo aquela situação e falo, puta que pariu, que merda. Eu pego o cara no colo e levo para o hospital. Isso é uma causa externa provocadora de arrependimento eficaz. Beleza? E aí vem a natureza jurídica. Quer ver só? Qual seria, Pedro, então a natureza jurídica? Adivinha, meus amigos? Adivinha a natureza jurídica? Igualzinho da desistência voluntária. A causa jurídica é de causa pessoal de extinção da punibilidade. Causa pessoal de extinção da punibilidade. Vale dizer, aqui o agente só responde pelo que efetivamente praticou. Olha só, eu consegui salvar o indivíduo. Eu consegui salvar. Neste caso, mais uma vez, eu só respondo por lesões corporais. Tá vendo por que no artigo 15 o Código Penal encaixou tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz? Ela colocou os dois no mesmo dispositivo. Então, mais uma vez, só para a gente fechar. Nesta situação, eu queria matá-lo, mas acabei lesionando e o salvei. Eu respondo apenas pela lesão corporal, respondo apenas pelos atos já praticados. Show, meus amigos! Olha quanta informação importante que eu trouxe para você. Para nós fecharmos com chave de ouro, deixa eu só lapidar um pouquinho esse aspecto com você e na sequência nós vamos ver uma observação para fechar o assunto. Falou de tentativa qualificada ou tentativa abandonada, isto é gênero, cujas espécies são duas. Nós temos dois itens que significam a mesma coisa. Tentativa acabada ou tentativa... acabada não, tentativa qualificada ou tentativa abandonada. Tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz são chamadas de tentativa qualificada ou chamada também de tentativa abandonada. Ok? Beleza? Agora, na desistência voluntária, a tentativa é inacabada. No arrependimento eficaz, a tentativa é acabada. Aí você vai olhar para mim e falar assim, Pedro, mas peraí, como pode a tentativa ser abandonada abarcando os dois, tanto a desistência quanto o arrependimento, só que o arrependimento ser chamado de tentativa acabada? Meus amigos, a doutrina explica isso. A doutrina vai afirmar assim, olha, na tentativa que é acabada, você finalizou pelo menos aquilo que você queria. Mas o crime não se consumou, pelo menos não como regra, digamos assim, para que você seja contemplado pelo arrependimento eficaz. Então, no arrependimento, a tentativa chamada de acabada, você já exauriu o que você queria, mas o crime não gerou o resultado. Tudo bem? É isso que a doutrina costuma explicar. Eu sei que essa questão de nomenclatura não facilita muita coisa, mas você tem que respirar e ver e rever isso várias vezes para você conseguir de fato memorizar. Para nós fecharmos, eu quero trazer aqui para você uma observação. Vamos lá. Observação. Meus amigos, não cabe arrependimento eficaz, não cabe arrependimento eficaz em duas modalidades de crimes. Nos chamados crimes formais e também nos crimes de mera conduta. Não cabe, melhor dizendo, arrependimento eficaz nos crimes formais, nem mesmo nos crimes de mera conduta. Ok, Pedro? Por quê? Ora, porque neste caso, a consumação não depende de um resultado naturalístico. Então não tem como o cara se arrepender de maneira eficaz. Ok, meus amigos? Com isso, então nós fechamos mais um artigo do Código Penal, que foi o artigo 15. Eu não preciso nem dizer. Você vai precisar ler o seu material, tudo que eu coloquei bonitinho para você e que nós escrevemos aqui na aula, para você não perder questões de prova. Você tem que compreender esse assunto muito bem para chegar lá e, de fato, não errar questão alguma.
Ok? Doutores, ficamos por aqui e já já nós voltamos com o arrependimento posterior. Valeu!